Ok, senhores, professor Riane aqui na disciplina de máquinas elétricas de corrente alternada, para os cursos de eletromecânica e eletrotécnica, aqui no campus de Juiz de Fora, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, ok? Uma boa noite a todos, vamos juntos aí dar sequência ao nosso estudo, peço aí autorização, permissão para entrar em cada ambiente de trabalho, em cada lar aí representado, né? Onde quer que vocês estejam acompanhando aqui a nossa aula, que possamos aí juntos, nos próximos minutos, aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, ok? Então vamos lá. O que nós vimos na última aula? Até então, né? Fizemos uma introdução dos circuitos trifásicos, mostrando a alimentação, a defasagem angular, como é que eu faço, inclusive, a conexão das bobinas de um motor trifásico, de um gerador trifásico, conexão em estrela ou Y, ou então em delta, né, que a gente chama, ou triângulo. Né? Então, a gente mostrou as conexões, a numeração das bobinas, as fases ABC ou RST. Né? Então, trabalhamos um pouco essa introdução de circuitos trifásicos para agora a gente dar sequência ao nosso estudo de máquinas, focando inicialmente nos motores elétricos e posteriormente nos geradores elétricos de energia CA. Ok? Temos uma foto aí, pessoal, de alguns motores de indução, motores assíncronos da WEG. Eu tenho até um modelinho aqui parecido, que é um motorzinho que mais vocês vão encontrar aí na indústria, né? É um motor de indução, com a tampa defletor aqui, tem essas aletas aqui para troca de calor, né? Isso daqui é para refrigeração, o eixo na ponta do motor, né? A base dele de sustentação, enfim. Esses motorzinhos, eles são os mais encontrados hoje na indústria, né? Essa característica aí. E é importante que esse daqui ele tem um anel aqui de içamento que é fundamental. Por quê? É através desse anel que eu consigo movimentar grandes motores, grandes máquinas dentro do pátio da instalação. Né? Então, é claro que aqui é um motorzinho muito pequeno, um motor de 1 cavalo, né? Até de 3 cavalos você consegue movimentar com facilidade, mas à medida que eu vou chegando aí 30 cavalos, motores de 100 cavalos, tem motores da média tensão, né? De 800 cavalos facilmente, até na baixa tensão de motores de 100 cavalos, 50 cavalos, 75 cavalos, que são extremamente difíceis de você movimentar. Tendo esses anéis de içamento, a gente usa uma ponte volante ou uma talha, né, para poder fazer essa movimentação dentro do pátio da instalação. Beleza? Bacana? E aí, a gente sabe que os motores, que é o nosso foco inicial agora, e não só motor é o nosso foco inicial, mas como motor trifásico, a gente sabe que é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica. Né? Então, eu alimento a caixinha de ligação aqui, ó, esse motorzinho trifásico vai chegar aqui uma alimentação trifásica, ABC ou RST, eu vou fazer as conexões internas das bobinas trifásicas do motor em delta ou em estrela, e o motor vai começar a transformar a energia elétrica que está entrando em energia mecânica aqui, ó, na ponta do eixo. Né? E nós sabemos que quanto maior a corrente elétrica que o motor vai consumir da rede, né, maior vai ser o torque desenvolvido aqui na ponta do eixo. Né? Então, existe uma relação direta entre a corrente que está entrando no motor e o torque desenvolvido aqui na ponta do eixo. Né? E esse torque aqui na ponta do eixo vai ser aproveitado na indústria de acordo com a necessidade do processo, com as mais diversas aplicações aí que nós temos para motor, para movimentar os mais diversos processos aí, ok? Bom, e aí, nós temos aqui um gráfico, está um pouco desatualizado já, tem que dar uma atualizada. Se alguém encontrar um gráfico, né, mais atual, pode me mandar que eu vou atualizar aqui os slides, que mostra mais ou menos como é que é a distribuição do consumo da energia elétrica aí no país. Né? 44% é industrial, a parte residencial aqui responde por 24%, comercial 15%, serviço público 8% e 9% outros setores aí da economia. E aí percebam um detalhe importante aqui. Dentro da fatia correspondente à indústria, 60% desse total aqui, né, de tudo que é consumido pela indústria, 60%, portanto, mais da metade, é motor, puramente consumo de força motriz, motor. Se não for mais até na estatística atual. Ou seja, quando a gente fala de consumo de energia elétrica industrial, nós estamos falando de consumo de motor. Né? E ainda lembrando que o consumo industrial responde pela maior fatia aí do consumo de todos os setores de energia, de consumo de energia do país. Bacana? Só para frisar a importância, né, de nós estudarmos esses camaradinhas aqui, ó. Né? Eles são os grandes responsáveis aí
pelo consumo de energia no final das contas, não é isso? E vocês viram no último semestre os motores de corrente contínua, né? E agora vocês vão ver aqui o motor de corrente alternada. E é importante, pessoal, a todo instante você lembrar do motor de corrente contínua para associar aqui com o motor de corrente alternada. É importante vocês fazerem essa comparação a todo momento para poder identificar muito bem o motor de corrente contínua, identificar muito bem o motor de corrente alternada, saber as características de cada um, as vantagens e as desvantagens de cada um. Beleza? O que nós vimos lá nos motores de corrente contínua, né? Que eles têm um custo mais elevado, eles são mais pesados, eles custam mais, né? Muitas vezes na indústria, para eu alimentar, para esse motor de corrente contínua funcionar, eu preciso converter o CA que está disponível na rede, né, na distribuidora, na concessionária, na tensão que chega até a minha indústria, eu tenho que converter isso em corrente contínua para poder alimentar esse motor. Né? Claro que os motorzinhos que a gente fala de eletrodoméstico, eletrônica, brinquedo, a gente usa pilha, bateria, aí tudo bem, não vem ao caso, né? Mas quando eu falo motor industrial de corrente contínua, eu tenho que fazer a conversão do CA para CC, ou a retificação, né? Melhor dizendo, do CA para CC, beleza? Tranquilo? A vantagem do motor de corrente contínua é que ele tem, falando de corrente contínua, utilizado no semestre passado, fazendo uma breve recordação aqui, tá pessoal? Uma vantagem dele é que eu consigo fazer controle de ajuste de velocidade de uma forma muito fácil e precisa no motor de corrente contínua. Então, se eu preciso controlar a velocidade do processo, a velocidade de movimentação, alguma velocidade, né, na minha indústria, o motor de corrente contínua, super adequado. E sempre foi aplicado justamente por isso. Né, a escolha de se utilizar um motor de corrente contínua ao invés de um motor de corrente alternada era justamente por conta dessa facilidade, né, e a precisão de um controle de velocidade dessas máquinas, desses motores. Ok? Mas isso traz, esse controle fácil de velocidade, esse ajuste preciso da velocidade, de giro, né, na ponta do eixo, traz algumas dificuldades. É um motor mais caro, de manutenção mais difícil, mais frequente, inclusive, né? É um motor mais pesado, enfim, né? Tem os prós e os contras. E aí você me fala assim, então por que a gente não usa motor CA, que é mais leve, é mais barato, manutenção é mais tranquila, menos frequente? Por que a gente só não usa o CA? Justamente porque a gente não conseguia, até algumas décadas atrás, fazer o ajuste preciso e adequado e fácil da velocidade dos motores de corrente alternada. Né? Quando eles não trabalhavam numa velocidade fixa, cravada, que depende da frequência da rede, né, 60 Hz, 2 polos, 3.600 RPM, e nada muda isso. Né? Isso são os motores síncronos. Nós tínhamos motores de indução, tais como esse, que a velocidade varia muito pouco em relação desse ponto de velocidade síncrona, que nós vamos descrever melhor na próxima aula. Né? Então, são motores que giram numa velocidade ou igual, né, proporcional à frequência da rede, igual, né, que leva em consideração a frequência da rede, ou numa velocidade muito próxima em relação à frequência da rede. Então, a gente não tinha um controle de ajuste de velocidade. Aí surgiram os nossos inversores de frequência. Né, os inversores de frequência, que inclusive nós utilizamos nas práticas. Acho que eu usei na prática de laboratório do circuito CC, vocês não fizeram a prática presencial, mas lá eu usei um inversor de frequência para controlar a frequência de alimentação do motor CA, que eu usava para acionar o gerador CC. Então, no laboratório de máquina CC, na prática de gerador CC, eu usava como turbina, né, para simular aí uma turbina, um motor de indução CA com a frequência variável através de inversor de frequência. Então, o que o inversor de frequência faz, a grosso modo, é variar a frequência. 60 Hz, eu jogo 30, jogo 25, 28, 29,5. E eu variando a frequência, aí sim eu consigo controlar a velocidade do motor CA. Mas isso há 50 anos atrás não estava disponível. Há 30 anos atrás era muito caro. Hoje em dia isso se tornou uma ferramenta, né, um dispositivo, melhor dizendo, muito acessível. Então os inversores de frequência, hoje eles são muito acessíveis, eles são muito utilizados em combinação com o motor.
ele faz a variação da frequência que eu vou alimentar a minha máquina. E com isso eu consigo variar a velocidade. E com isso os motores de corrente contínua de aplicação industrial perderam muito campo, né? Campo de aplicação. Porque agora todo mundo prefere usar um motor de corrente alternada junto com um inversor de frequência, que ainda o conjunto ainda sai mais barato que às vezes comprar um motor de corrente contínua. E eu tenho um motor CA mais robusto, mais leve, manutenção mais fácil, menos frequente, então tem essas vantagens aí, ok? Agora, quando a gente fala de motor síncrono de CA, é grandes máquinas, grandes motores, normalmente acima de 1 megawatt de potência, né? Ele funciona com velocidade fixa, eu também posso ajustar a velocidade usando um inversor de frequência, mas como são grandes motores, o inversor de frequência se torna grande também, caro demais, né? Ele cresce muito de tamanho, de problema, de preço, quando eu tenho motores grandes. Então, às vezes, o motor síncrono é mais adequado ainda para quando eu tenho quando eu preciso de velocidades fixas no meu processo. Quando eu tenho que ficar ajustando velocidade para esses casos de motores grandes, às vezes o motor de corrente contínua ainda é uma boa opção. Entenderam? Tá? Então, quer dizer, o mercado é dinâmico, está mudando, né? Antigamente o motor CC era bacana para controlar a velocidade, era a solução que eu tinha. Agora o CA com inversor de frequência já faz esse papel e as coisas vão sendo ajustadas aí ao longo do tempo, ok? O fato é que para motorzinho aí movido a pilha, bateria, né? Quando eu falo de acionamentos eletrônicos menores, brinquedos, eletrodomésticos menores, o CC funciona muito bem, né? Nós temos inclusive aí algumas máquinas, furadeira, parafusadeira, movidas a bateria de 12 volts, 24 volts, né? 20 volts, tem vários níveis de tensão, que funcionam muito bem a corrente contínua, né? Então, inclusive, eu consigo recarregar a bateria, usar novamente. É bacana, é uma aplicação interessante ainda para o motor de corrente contínua, porque não precisa usar o fio conectado ao tomada, né? Se torna muito portátil. Bacana, moçada? Então, olha só. Aqui nós temos uma divisão de todos os motores elétricos, a parte de motor de corrente pulsante, corrente alternada que nós vamos ver aqui agora, corrente contínua, que nós já viram um pedacinho no último semestre, e aqui eu acho que nós chegamos a fazer eu cheguei a fazer uma prática, eu acho, sobre motor universal, se eu não me engano, em laboratório de máquina CC, que sabe que o motor universal, ele funciona tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, é o motor do liquidificador de casa, né? É o motor da batedeira, ou seja, ele é um motor a rigor, corrente contínua, campo série, mas que funciona também em corrente alternada. Tá? Se alguém tiver dúvida com relação ao motor universal, fica com dúvida não. Manda lá no grupo que eu disponibilizo novamente aquela aula. Né? Inclusive eu liguei ele, energizei, botei ele para funcionar, expliquei. Né? Tem uma aulinha aí que eu falo bastante sobre o motor universal. Bacana? Do segundo módulo. Né? Aí eu disponibilizo ela para vocês. E motor de corrente alternada, basicamente nós temos motores monofásicos, síncrono de indução, trifásico, síncrono e de indução, e o motor linear. Nós vamos focar mais, pessoal, no monofásico de indução e no trifásico de indução. O síncrono nós vamos falar também. Mas a gente sabendo essa parte aqui, ó, o trifásico, nós vamos falar dos dois. O monofásico a gente dá uma pincelada mais rápida, ok? Porque o que para nós importa, como o nosso foco aqui é indústria, né? O que importa para nós é trabalhar com motor trifásico. O motor monofásico sai assim, né? Sai de brinde, digamos assim. Ok? E dentro do motor de indução nós temos dois tipos ainda, né? Tem o motor bobinado e o gaiola de esquilo. Nós vamos ver as diferenças entre esses dois aí. Bacana, pessoal? Então agora nós vamos entrar já, né, numa nova sessão aqui dessa aula, que nós vamos focar, feita essa breve introdução aí do histórico dos motores, CC, CA, os tipos de motores e tal. Acabando essa parte, nós vamos entrar no MIT. A partir de agora vai ser muito comum, né, essa sigla, essa abreviação MIT, que é motor de indução trifásico. Então, quando alguém fala MIT, não é o MIT, né, lá daquela faculdade de tecnologia dos Estados Unidos, de Massachusetts, não, né? Aqui é o MIT para nós, meros mortais, não passa de um motor de indução trifásico, que já é bacana demais, né? Já é bacana demais para a gente poder estudar, ok? É o motor de indução, é o tipo mais usado na indústria. Esse motorzinho aqui é o tipo mais usado na indústria. Tem algumas vantagens desse motor aqui de indução. Esse aqui, ó, motorzinho de indução. Quais são as grandes vantagens dele, né?
A grande vantagem dele, primeiro, é simplicidade de operação e comando. Então, você vê que o motor de indução, eles são simples em todos os aspectos, né? Então, é muito fácil a gente aplicar esses motores. Construção mais simples, olha só. Robustez, é robusto mesmo. Pessoal, isso aqui para dar defeito é muito difícil. Nós vamos ver que o rotor, a parte que tem aqui dentro, que gira, né, que sai, ela nem enrolamento tem. Ela é uma gaiola maciça de aço ou de alumínio, com vareta de alumínio, e não tem nem enrolamento para queimar, não tem escova, não tem anel, não tem nada, né? Então é um pedaço de peça, um motor mecânico feito de aço sólido ali dentro, pesado, ou seja, para dar defeito é muito difícil. Isso torna o motor de indução muito robusto, entende? Baixo custo, ou seja, é um motor mais barato que o motor de corrente contínua equivalente, ok? Grande versatilidade, né? Esse termo aqui chique significa dizer que eu posso aplicar em várias situações da indústria, ainda mais agora, né, com o inversor de frequência cada vez mais comum e mais barato, né? Baixíssima manutenção, até por ser muito robusto, e aplicação com inversores de frequência. Show! Aí a inversor de frequência veio para completar e torná-lo aí, né, a grande vedete aí do mundo das máquinas, ok? O rendimento é alto, é elevado para médias e máximas cargas. Todo motor com carga baixa, pessoal, o rendimento ele é ruim, né? Mas se eu trabalhar com motor aí próximo a especificação de torque dele próxima da carga, fizer um trabalho bacana, ou seja, eu colocar uma carga aqui na ponta do eixo dele, né, que é próximo para qual ele foi especificado, ele dá um rendimento muito bom. Agora, se eu especificar um motor de 10 cavalos e eu vou acionar uma carga de 1 cavalo, 10% do que ele foi projetado, aí o rendimento não é tão bom assim, né? Então o fator de potência muda muito, né? E por aí vai. Algumas vantagens e desvantagens. Eu tirei isso aqui do manual da VEG, ó, recortei lá, coloquei para nós aqui. Vantagens e desvantagens. Baixo custo de aquisição, baixa manutenção, torque de partida não nulo. O que significa isso? Nós vamos ver o torque de partida do motor CC, ele, além de não ser nulo, ele é muito alto. Eu tenho um altíssimo torque de motor CC, principalmente se for série, utilizado inclusive para acionar locomotivas, para colocar uma composição lá de 100 vagões carregados de minério, né, colocá-las em marcha, tirar da inércia e colocar em marcha. Então tem que ser um motor com um baita torque de partida. Os motores síncronos, CA, né, corrente alternada, não tem torque de partida. Eu tenho que fazer, eu vou explicar, né, eu tenho que usar um acessório, um outro motorzinho, para acelerar ele, para quando ele estiver em alta velocidade, aí eu ligo ele na rede, aí ele consegue tocar a carga. Você vai ver que o torque de partida dele é muito, muito confuso. Ele não tem torque, ele não consegue partir sozinho se não tiver alguém para acelerá-lo, né? Já esse motorzinho de indução, não, ele tem um torque de partida, a corrente de partida dele é entre 6 a 9 vezes, então ele tem um bom torque de partida, ele consegue acelerar com tranquilidade, né? Então, mais uma vantagem dele em relação ao motor síncrono, mas não em relação ao motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua é o que tem maior torque de partida. Robusto, como já falamos, né? E a potência dele, olha só, vai desde 1/4 de HP até 30.000 HP. Ou seja, a faixa de construtiva dele, né, a potência que eu consigo fabricar esse motor, até 1/4 de HP até 30.000 HP. O que é HP, pessoal? Né? É a unidade de potência muito usada em motor. Mas potência elétrica não é watts? Sim, potência elétrica é watts. Só que é comum a gente usar o HP do horsepower, ou então CV, cavalo-vapor. Então nós temos o HP, uma unidade inglesa, né, que na época das máquinas a vapor, na verdade na época que as máquinas substituíram a força, a tração animal, né, a tração do cavalo pelas máquinas a vapor, e aí para se comparar surgiu o horsepower, né, cavalo, potência de cavalo, e o CV, que é cavalo-vapor, algo parecido com isso também, para dar ideia de quanto que as máquinas a vapor conseguiriam substituir as máquinas que eram movidas a tração animal. Aí um próximo passo evolutivo das máquinas foi sair das máquinas a vapor para as máquinas elétricas, né, os motores elétricos.
E aí permaneceu essa nomenclatura de potência de motor em HP ou CV. Vocês sabem quanto que é um HP? Quanto que é um CV? Quem sabe aí? Um HP, pessoal, são 746,5 watts, aproximadamente. Alguns falam, né, simplificando, 746 watts, 746 watts, 1 HP. E um CV, um cavalo vapor, que é a unidade francesa, é igual a 736 watts. Uma diferencinha muito pouca, né, entre o HP 746 e o CV 736. Né? Isso tem a ver com o domínio francês na época de Napoleão e do inglês lá, que nem sei qual rei que era, lá, o Henrique Iglesias da vida lá, né? Da vida, que era aí aquela disputa, e chegaram valores próximos, porém não idênticos. É muito comum, inclusive até a própria VEC chamar HP, CV, colocar tudo igual a 746, tudo igual a 736 e bola para frente. Né? Não dá tanta diferença assim em watts. Tá? O fato é que um HP é em torno de 746 watts, ou a gente costuma falar também kilowatts, 0,746 kilowatts. Tá? Pesquisem na internet, né? Eu costumo falar go further, em inglês, ir além, ir mais longe. Pesquisem a origem do CV, pesquisem a origem do HP, para poder entender isso bacana, quanto a conversão, o processo de conversão entre cavalo vapor para watts, HP para watts e por aí vai. Bacana? Joia? Desvantagens. Controle de velocidade difícil. Ué, professor, você não acabou de falar que o inversor de frequência consegue controlar bem a velocidade desse motor? Sim, acabei de falar, mas tem que ter o inversor de frequência. Né? O motor em si, o motorzão lá tirando a prateleira, você não tem controle de velocidade nenhuma. Eu só consigo ter o controle de velocidade se eu comprar um outro dispositivo que é o inversor de frequência. Então, por si só, o controle de velocidade é muito difícil. A corrente de partida é elevada. Sim, e aí é o ônus de eu ter um bom torque de partida, é ter uma corrente de partida alta. Né? O ônus é o que eu pago para ter um torque de partida alto. Né? Então, se eu tenho aí eu tenho corrente de partida que é da ordem de 6 a 9 vezes a corrente nominal, que é um baita impacto no sistema elétrico de potência. Imagina que eu tenho uma corrente, vou exagerar aqui mesmo, uma corrente de 100 amperes na baixa tensão de um motor. Um baita motorzão lá, com 100 amperes de corrente. Esse motor partir com 6 vezes, que é o mínimo, dá 600 amperes. Então, quer dizer, os cabos, a instalação, o transformador, está tudo preparado para alimentar um motor de 100 amperes. Na partida, ele vai consumir 600. O cabo sofre, o transformador sofre, o barramento sofre, o disjuntor sofre, o relé sofre. Todo mundo vai sentir muito, né? Essa corrente muito alta. E aí, claro que é uma corrente de partida que dura alguns segundos, né? Alguns poucos segundos, 5 segundos no máximo, dependendo da carga, 13 segundos. Se demorar 30 segundos já é muito problema. Às vezes, cargas que têm alta inércia, ventilador, exaustor, por exemplo, industrial, demora muito para acelerar e aí a partida se torna um drama, né, de grandes motores. Porque a corrente que ele vai drenar durante o tempo que estiver acelerando a carga, até entrar em regime, é uma corrente muito alta. Então dá queda de tensão muito grande no sistema. Pode vir a dar uma queda de tensão muito grande no sistema. E todo mundo sente a queda de tensão. Né? Nós vamos ver que os contatores, quem faz um chaveamento do motor, liga e desliga do motor, se a tensão cair mais de 30%, ele desatraca. Então, se eu tenho vários motores ali naquele barramento, naquela fábrica, e o motorzão desse parte e a tensão cai muito, porque a corrente sobe muito, dá muita queda de tensão, todos os outros motores vão desligar, os contatores vão abrir, porque eles não conseguem trabalhar com a tensão 30% menor do que é especificado. Olha só que doideira, né? Olha os problemas que tem. E aí, para nós da eletrotécnica, é muito importante a gente calcular essa queda de tensão que eu vou ter no sistema na partida do motor. Isso para grandes motores. Motores pequenininhos sabe que não vai ter problema nenhum, né? Mas à medida que os motores vão crescendo em relação à potência do transformador, isso se torna uma preocupação. Tanto é que a CEMIG, né, as normas, inclusive a norma 5410 de instalação de baixa tensão, as normas da CEMIG, elas limitam qual o tamanho do motor
que você pode fazer uma partida direta na sua casa, no seu pequeno comércio, na sua pequena oficina. Ele libera até 5 cavalos, de acordo com se for bifásico, se eu não me engano, né? Você pode partir direto acima de 5 cavalos de potência. A CEMIG já começa a se preocupar com a queda de tensão que os seus vizinhos vão perceber. Né? A luz pode começar a piscar, diminuir a intensidade, eles podem sentir que a tensão caiu muito, porque tem transformador de poste aí que é de 30 kVA. Né? Então, se eu tenho aí um motorzão de 10 cavalos partindo, em cima de um transformador de 30 kW, 30 kVA, melhor dizendo, isso pode ser um problema muito sério. Né? A tensão pode cair muito para todos os consumidores que estão conectados no secundário do transformador. Olha que problema. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, você pode partir direto com o motor até 5 cavalos. Passou de 5 cavalos, você tem que usar algum método de partida. Algum método para suavizar a partida. Um soft start, que seria algo muito chique, né? Nós vamos chegar lá. Uma chave estrela-triângulo, uma chave compensadora, enfim, alguma estratégia que vocês vão ver em instalações industriais ou comandos, né, em baixa tensão no próximo semestre para poder fazer conseguir uma corrente de partida mais baixa, um impacto no sistema mais baixo, portanto, por aí vai. Ok? Bom, o que está falando aqui também? Que o fator de potência é baixo e sempre indutivo. Isso mesmo, né? Então, o fator de potência desses motores normalmente é na faixa de 0,08, 0,85, sempre indutivo, porque esse motor é composto basicamente de bobina, de indutor. Né? Então, o fator de potência dele é nessa faixa de 0,75 a 0,85, por aí vai. Ok? E aí nós vamos ver ao longo do curso alguns fatores para selecionar esses motores. Né? O tipo de alimentação, a tensão, a frequência, ser trifásico, equilibrado, simétrico, algumas condições ambientais, né? Porque isso envolve a agressividade do ambiente, você tem pó de minério, poeira, pó de asfalto, esses pós que se tornam corrosivos, né? Que detonam ali a isolação do motor, inclusive por dentro. Em relação à altitude que eu vou instalar o motor, temperatura, o tipo de carga que eu vou tocar, né? Então, se eu vou uma bomba que parte rapidinho, ou uma carga que tem alta inércia, no caso de exaustores, alguma coisa nesse sentido, ok? Qual a velocidade que eu vou acionar a minha carga, né? Os esforços mecânicos que eu vou ter, o torque da carga, o conjugado que nós falamos ali da carga tem que casar com o conjugado do motor. Né? Aliás, o conjugado do motor tem que ser superior ao conjugado da carga e por aí vai. Né? O rendimento que eu vou especificar para esse motor, você pode comprar um motor com rendimento 0,9 ou 0,94, 0,88 ou 0,96. É muita diferença de rendimento. E se o motor ele rende mais, se ele rende mais é porque tem menos perdas. Se ele tem menos perdas, eu vou gastar menos energia também. Ao longo da vida útil do motor, 15 anos, né, talvez, 10, 15 anos, às vezes se eu comprar um motor, gastar um pouquinho a mais comprando um motor com maior eficiência, isso se paga rapidamente na economia de consumo de energia, né? Porque eu não estou pagando para perder energia dentro do motor. Ok? E por aí vai, pessoal. Aí mais fotos do nosso motorzinho de indução. A cor, vocês podem tem um verde, tem um azul, né? É muito comum esse azul aqui, muito comum mesmo. O cinza também é muito comum. Isso depende muito da aplicação da empresa. Alguns usam verde para falar que são motores ou bombas relacionados a circuitos, tubulações de água, né? Bomba d'água, alguma coisa assim. Alguns usam laranja para quando é alguma coisa de emergência, ou vermelho, né? Para circuitos que envolvem algum sistema de emergência. Né? E algumas empresas adotam padrão azul, padrão cinza, padrão laranja. Então vocês vão ver de acordo com a empresa qual que é o padrão que ela vai adotar de cor de motor. E na hora que você vai comprar o motor, você define inclusive qual é a pintura, a cor da pintura que você vai querer. Beleza? Pessoal, então olha só. A gente vai começar a entrar já dentro da máquina. Eu vou até parar o vídeo daqui a pouquinho. Essa é a parte 1. Na parte 2, nós vamos pegar o estator, que é a parte fixa do motor, e o rotor, que é a parte que gira, e começando pelo nosso MIT, motor de indução trifásico, que é o nosso motor assíncrono. Ok? Então nós vamos começar a estudar agora dentro do motor de indução, que é o nosso motor assíncrono. Bom, essa definição, olha só,
tem a ver, nós vamos tratar ainda do campo girante, né, brevemente, talvez na aula que vem já, se eu não me engano, nós vamos ver que ele é assíncrono, porque aqui dentro do motor vai ter um campo magnético girante, de acordo com a frequência da rede, e o giro vai ser diferente desse campo magnético girante. Vai ser próximo, mas nunca igual. Aliás, é impossível ser igual. Na máquina assíncrona, é impossível o eixo chegar na velocidade síncrona do campo magnético girante. Que campo magnético girante é esse que vai aparecer aqui dentro? Eu vou explicar isso na próxima semana. Tá? Então, ele é chamado de assíncrono por isso. Já o motor ser assíncrono, o eixo vai sempre girar na velocidade idêntica desse campo magnético girante. Né? A grosso modo, quando eu alimento minha caixa de ligação com tensões trifásicas, as tensões trifásicas, defasadas de 120 graus, estão lembrados? Vão produzir aqui dentro um campo magnético girante. Essas tensões, o efeito das 3 tensões aqui vai produzir aqui no motor um campo magnético que vai girar com uma velocidade proporcional à frequência da rede. Né? E o motor de indução assíncrono, ele sempre é menor do que essa velocidade síncrona, que nós podemos chamar. Então, por exemplo, um motor de 4 polos, nós vamos ver, um motor desse de 4 polos, o campo magnético girante, ele vai ter uma rotação que nós falamos de 1.800 rotações por minuto. 1.800 RPM, rotações por minuto. E o eixo nunca vai conseguir atingir esses 1.800, sempre um pouco abaixo, 1.790, 1.780, 1.750, próximo dos 1.800, jamais 1.800 RPM. Já se fosse um motor de construção síncrono, ele só iria girar exatamente na velocidade cravada de 1.800 RPM. Entenderam a diferença? E aí, nesse motorzinho aqui de indução, quando o rotor, o eixo aqui, sempre gira na velocidade menor do que esses 1.800, por exemplo, né? Ele é motor. Se eu conseguir acelerar o eixo acima desses 1.800 RPM, ele consegue se tornar um gerador. O que é muito raro, né? É muito raro a gente usar motor de indução assíncrono para gerar energia. Já vi algumas aplicações que eu coloquei aqui, ó, algumas aplicações envolvendo energia eólica, né, que eu uso máquina de indução para gerar energia, mas o mais comum que nós vemos como gerador de energia é o gerador síncrono, ok? Falei muito aqui síncrono, assíncrono, volta um pouco o vídeo, assista com um pouco mais de calma, tenho certeza que vocês vão conseguir entender, beleza? Aqui, ó, então aqui nós temos um motor, a primeira figura aqui de um motor de indução, esse motorzinho azul, aberto. E aqui nós temos, é curioso, né, que eu coloquei um código de motor de indução com rotor bobinado. Olha o rotor aqui, o rotor é a parte que gira, com bobina. Bobinado é rotor com bobina e tem 3 anéis aqui, ó. Tem uma escova aqui de um lado, né, roçando nesse anel, tem a escova do meio roçando do anel do meio e aqui, ó, pedaço do porta-escovas do terceiro anel. E aqui bobinas. Professor, você está ficando doido, né? Estou ficando maluco. Acabei de falar que o motor é robusto, que o rotor, a parte que gira, é só feita de aço, uma gaiola de aço sólida, pesada, que não tem enrolamento, que não tinha escova, que não tinha anel. E você me coloca uma foto aqui agora de um motor que tem 3 anéis, um para cada fase, 3 escovas, uma escova para cada fase, e bobina no rotor, né? Eu consegui me contradizer completamente agora. O que é isso? É porque aqui é um motor de indução assíncrono, né, assíncrono ou de indução com rotor bobinado. É um tipo muito específico, raro da gente encontrar. A gente ainda encontra em algumas indústrias, algumas empresas, motores antigos que tinham a função de reduzir a corrente de partida, diminuir motores grandes de indução, que a corrente de partida era muito alta, e aí para uma solução para reduzir essa corrente de partida era usar um motor de rotor bobinado, e eu vou explicar na segunda parte que eu colocava uma resistência externa, e aí a corrente partia levinha, com torque levinho, ia subindo gradativamente à medida que eu fosse curto-circuitando aqui a resistência, até curto-circuitar esses 3 terminais. Eu explico isso na segunda parte dessa aula. Tá? Então, mas é um motor
é raro, muito raro. 95% ou mais, acho que mais, tá, pessoal? 98% eu me arrisco a dizer, não, o rotor não é assim. Não tem anel, não tem escova, não tem bobina. Então a gente fala que é um motor gaiola de esquilo, né? Squirrel cage, gaiola de esquilo. O motor gaiola de esquilo, ele tem toda aquela robustez que eu fiz propaganda aí alguns minutos atrás, tá? Então é bom mostrar essa imagem como primeira para chocar mesmo, né? Para causar aquele impacto, porque eu vim falando uma coisa, mas mostrei aqui uma exceção, um caso raro de um motor de indução que a gente fala com rotor bobinado, se contrapondo ao motor de indução rotor gaiola de esquilo, ou rotor de indução, a gente fala com rotor em curto, né, em curto ou gaiola de esquilo, que é a que mais tem por aí. Entenderam, pessoal? Dúvidas? E agora aí nós temos o nosso Yoda, né? Chegando aí para dar um momento aí de relaxamento, de tranquilidade, para tomar uma água, ir no banheiro, sempre trazendo alguma novidade para nós, né? Então ele está trazendo aí um motor que está pegando fogo dentro de uma oficina, muita fumaça, e aí nós temos uma outra aplicação para o motor de indução, que fizeram uma churrasqueira aqui, ó, né? E essa fumaça aqui nada mais é do que a carne assando. Não era o motor pegando fogo, não, né? Uma pegadinha aí. Um motor desse na minha oficina, quem que não quer, né? Tirando aí um pouquinho de alguns componentes químicos que devem estar pegando fogo aí, do verniz do motor que tenha ficado, algumas coisas assim, é uma boa aplicação, né, para um motor de indução, sem dúvida, né? Ok? Entenderam, pessoal?